Olá, pessoal. Nesse vídeo de hoje, vou falar para vocês sobre o Venvance, que é uma medicação usada no TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e é também usado em pacientes com compulsão alimentar. Então, vamos para o vídeo. O Venvance é considerado um psicoestimulante da classe das anfetaminas, ou seja, atua ativando o sistema nervoso central. E o mecanismo de ação se dá principalmente pelo aumento de dois neurotransmissores no cérebro, a noradrenalina e a dopamina. Esses neurotransmissores atuam principalmente no córtex pré-frontal. Os pacientes que têm o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, têm um desequilíbrio nesses circuitos do córtex pré-frontal. E com as medicações como o Venvance, a gente observa uma melhora nos sintomas. Sintomas como alterações de atenção, ou seja, o paciente começa a ficar mais atento, mais focado, melhora a concentração. A gente observa uma redução também na hiperatividade e uma redução também do impulso. O paciente fica menos impulsivo. Esses efeitos são semelhantes ao efeito do metilfenidato, que é a substância ativa da Ritalina LA e do Concerta. Além disso, por causa do aumento da dopamina cerebral, e a dopamina a gente sabe que é um neurotransmissor relacionado com o prazer, é observado que os pacientes têm uma perda de apetite. Então, uma das indicações de bula para essa medicação é o tratamento da compulsão alimentar. E a gente também vê o uso off-label por alguns colegas endocrinologistas como tratamento adjuvante para a perda de peso. Então, os pacientes que têm uma grande dificuldade de perder peso, têm um apetite aumentado, com essa medicação a gente consegue reduzir o apetite. O Venvance é uma medicação controlada que só pode ser vendida com a receita amarela, que é essa receita aqui. Ela vem em cápsulas de 30, 50 e 70 miligramas. A cápsula de 30 miligramas é uma cápsula branca com laranja, a de 50 é uma cápsula branca com azul e a de 70 é uma cápsula azul e laranja. A cápsula pode ser ingerida ou pode ser colocada também, ser aberta e colocar o pó que vem dentro da cápsula em comida ou no leite ou no iogurte, por exemplo. Ela deve ser ingerida sempre pela manhã. A substância do Venvance é a lisdexanfetamina, que é considerada um profármaco. O que isso quer dizer? Que essa medicação não tem efeito no corpo, ela precisa primeiro ser transformada em outra substância para começar a ter efeito. Então, depois que o paciente ingere a cápsula do Venvance, ela é absorvida no estômago, vai para o intestino, depois que cai na corrente sanguínea, ela começa a ser metabolizada e é metabolizada no fígado também, se transformando na substância dextroanfetamina, que é a substância que tem efeito. E essa metabolização demora mais ou menos 2 horas. Então, os efeitos da medicação vão demorar umas 2 horas para começar. Do ponto de vista médico, isso é excelente, porque isso reduz o risco de o paciente ficar dependente da medicação. Como o efeito não é imediato, ele não tem aquele efeito de euforia, aquele efeito de prazer que o paciente tem quando usa uma anfetamina de rápida ação. E a medicação dura, em média, 10 a 12 horas. Então, é importante lembrar que não deve ser tomada no período da tarde, porque isso pode atrapalhar o sono à noite. As principais contraindicações para o uso dessa medicação são doenças cardíacas, hipertensão arterial, hipertireoidismo e glaucoma. E é importante lembrar também que atletas que usam essa medicação podem testar positivo no exame antidoping. Outro ponto que eu queria lembrar é que os pacientes que usam anfetaminas podem ter aumento de cortisol nos exames laboratoriais. Então, se vier um cortisol aumentado, pode ser pela medicação. Em relação aos efeitos colaterais do Venvance, os que a gente vê mais comumente no dia a dia são a perda de apetite e, consequentemente, uma perda de peso, que muitos pacientes até gostam desse efeito colateral, boca seca, dor de cabeça geralmente mais no final do dia, uma dor de cabeça leve, que geralmente melhora com o uso de analgésicos, tremores nas mãos, insônia também no começo do tratamento pode acontecer. E alguns pacientes podem apresentar aumento da pressão arterial, taquicardia, batimento acelerado e também alterações do trato gastrointestinal. Às vezes náusea, um pouco de diarreia, mas não é um sintoma tão comum que a gente vê. A gente deve tomar cuidado com essa medicação em pacientes que têm muita ansiedade, porque pode piorar os sintomas ansiosos, e também em pacientes com transtorno bipolar, porque muitas vezes esses pacientes começam um estimulante como o Venvance, eles acabam virando, tá? O que seria esse virando? Sai de uma fase de depressão, vira para uma fase de mania, fica muito agitado, com euforia, até com sintomas psicóticos.
Então, no geral, o Venvanse é uma medicação muito boa. Quando ela é usada da maneira correta, com as indicações adequadas, geralmente a gente vê uma resposta bem satisfatória no tratamento. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao Venvanse, deixem aqui embaixo que eu respondo para vocês. Até mais, obrigado.